Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. E aí, como foi seu dia? Já orou hoje? Não? Sim? Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus te abençoe. Inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, hoje nós vamos falar, talvez seja o tema mais importante que nós falamos aqui desde o lançamento deste canal. Esse tema, ele é muito forte mesmo. Eu acredito ser o mais importante. Ele é tão importante que nós vamos dividir em 3 partes. Serão 3 vídeos seguidos. O primeiro vai falar apenas da introdução, que é esse primeiro vídeo que aqui estamos, denominado Princípios. O segundo, nós vamos falar da oração modelo. O que é oração? É conversar com Deus. E o terceiro, nós vamos concluir e entender porque que tem pessoas que oram e nada acontece. Tremendo, hein? Vamos lá? É um tema muito forte. Deus, ele nos coloca neste mundo, ele nos forma, nos gera, nos dá um lar, nos dá uma vida, nos dá um corpo, nos dá uma alma, e não é o desejo de Deus que nós vivamos isolados dele. Por isso, ele cria algo tremendo chamado a oração. A oração é uma conversa direto do ser criado com o Criador, da criatura com o Criador, do Filho com o Pai. Só que tem alguns princípios, tem algumas normas que o próprio Pai deixou para que nós seguíssemos esses princípios, para que essa oração seja perfeita, para que ela chegue com cheiro suave diante do trono de Deus. Nós ouvimos falar de muitas preces, muitas coisas nós vimos em muitas religiões, mas o que nós vamos falar aqui hoje vai ser extraído da Bíblia Sagrada, como sempre nós fazemos. Este é o nosso compromisso, falar de uma forma simples aquilo que a palavra de Deus nos deixou. Nós temos esse cuidado nesses vídeos de nunca criar coisas profundas, sistemáticas, mas sempre trazer uma linguagem simples e de fácil entendimento. Pegar assuntos difíceis e tratar ele de forma simples, para que nós tenhamos um entendimento mais fácil, mais rápido e para que a bênção do Senhor seja para nossas vidas. Por isso que o nome deste canal é Discípulos de Cristo. É só para aquele que quer mesmo, tá? E para não ficar nas minhas palavras, vamos ver o texto bíblico. Encontra-se em Mateus capítulo 6, a partir do seu versículo de número 5. Olha só o que diz. E quando orares. Opa! Então aqui já há um princípio. Aqui nós já vemos o primeiro princípio do discípulo de Cristo. E quando orares, acredite você ou não, tem pessoas que querem ser cristãos, que se dizem cristãos, mas não oram.
É verdade. Nem na igreja ora. Nem aqueles minutinhos ali que o pastor manda orar, não ora. Olha só, aqui já começa um princípio. E quando orares, a oração é a ligação, meu querido, de você com Deus. Não basta você estar presente em um culto, em uma reunião, se você não tiver uma ligação com o teu Deus, com aquele que te criou. Você já está quebrando um grande princípio. E através da quebra desse princípio, a sua oração, bom, você não ora. Eu ia dizer que a sua oração não vai chegar a Deus, mas você não ora. Aí não adianta. Se você se diz discípulo de Cristo, se você se nomeia como cristão, você tem que orar. Você tem que ter um tempo com Deus, sabe? E não é aquela oração relaxada, não é Deus me entende, que eu não tenho tempo, então, a hora que eu estiver tomando banho, eu vou lá orar a Deus. A hora que eu estiver dirigindo, eu estou orando a Deus. Não, senhor. Não, senhora. Tem que dedicar tempo, tem que gastar tempo, tem que investir tempo na oração. Hoje, pela bondade de Deus, Ele me deu esse quarto de oração onde eu gravo esses vídeos. Mas houve épocas da minha residência estar cheia de parentes e uma residência pequena que eu tinha que orar dentro do banheiro. Então eu me recolhia ali no banheiro e ia para a oração, buscar ao nosso Deus, ter intimidade com Deus. Sabe, queridos, é importante isso aí. Às vezes nós temos que ir lá no monte orar a Deus, ali clamar ao Senhor. E quando orares, olha só, então é um princípio básico do cristianismo, mas o Espírito Santo está me constrangendo a dizer isso. Quando orares, não tem como você ser um cristão se você não ora. Não há como, sabe? Não há como. É igual aquele homem, né, que estava lá na frente do espelho, se arrumando ali para ir para o culto, né? E a esposa chega para ele e fala assim: bem, fazem 28 anos que nós casamos e você nunca mais me disse que me ama. Aquele jeitinho de mulher reclamar, né? E aí o cidadão ali na frente do espelho, ele fala assim: falei e confirmo, o dia que eu mudar de ideia eu te aviso. Meus irmãos, cristianismo é intimidade. Se você se denomina cristão, se você vai na igreja, se você é batizado, você tem que orar ao seu Deus. E quanto mais oração você tiver na sua vida, mais fácil você vai transpor os obstáculos que aparecerem. Vamos continuar? Porque eu só fiquei na primeira frase aqui. Vamos lá. Versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Muito bem. Olha só. Quando orares, não seja como os hipócritas. Então, o que é galardão? Galardão é recompensa, né? Então, quando orares, não sejam como os hipócritas que ficam batendo. Então, o oposto também não pode ser. Porque eu orei 2 horas, porque eu passei orando de madrugada, porque às 3 horas da manhã eu orei, e eu orei até as... Para com isso, para com isso. Não precisa ficar fazendo propaganda de quanto você ora, de quanto você jejua, a não ser que seja um testemunho que vai estar no contexto de você dizer isso. Não precisa ficar fazendo propaganda, sabe? Os hipócritas. Eu me admiro certos pregadores que você não consegue prestar atenção na palavra.
a vestimenta, a indumentária dele chama tanta atenção, o sapato chama tanta atenção que você não consegue prestar atenção na palavra. Você até tenta, você até faz um esforço, mas você não consegue. É botão vermelho, é botão azul, cadê a simplicidade? Cadê a simplicidade que Cristo pede para nós? Né? Cadê que Cristo pede para nós deixar as vaidades? Como é que eu vou falar para as nossas irmãs? Irmãs, não sejam vaidosas, se eu vou ser um vaidoso lá no púlpito. Se eu vou estar lá com um relógio que você não consegue nem prestar atenção na mensagem, fica só no meu relógio. Nossa, relógio, aquele irmão, onde ele comprou aquele relógio? Um sapatão. Não. Nós temos que, da maneira que falarmos, procedermos. E nós temos que seguir o manual. E o manual diz para nós não termos vaidades, sabe? Cuidado com o modernismo. Nós vamos falar ainda sobre isso naquela série que eu estou preparando, a Terceira Guerra Mundial. Mas já vamos dar uma pinceladinha. Cuidado com o modernismo. Porque a última moda agora é esse sapato cremal, cor de... Para com isso! Para com isso! Não estou falando para você ser um desajeitado e andar de qualquer jeito, não. Mas cuidado com a indumentária, cuidado com a sua roupa, não chamar mais atenção. O que tem que chamar atenção na sua oração é Cristo. O que tem que chamar atenção na sua pregação é Cristo. O que tem que chamar atenção na sua vida é Cristo. Você é um representante de Cristo. Não é você que tem que chamar atenção, é Cristo. É Cristo, é o Senhor Jesus que tem que chamar atenção. Porque os hipócritas, eles queriam se parecer. Eles só queriam se parecer. Eu orei tantas horas, eu jejuei tanta... Para com isso. Eles se mostravam, os fariseus se mostravam tristes. Eu estou com uma cara de cansado hoje. Estou jejuando. Para com isso. Jesus manda, lava o rosto para ninguém nem perceber que você está jejuando. Amém, queridos? Vamos lá para o versículo 6, vamos ver o que diz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Olha que profundidade esse versículo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo, entra no seu aposento. Intimidade com Deus. Entra ali no seu quarto de oração. Se você não tem quarto de oração, não tem problema. E lembra daquela palavra que nós falamos sobre o altar? Cria um local específico ali para você falar com Deus, onde você não vai ser interrompido pelo calor, pela chuva, pelo sol, por ventos. Cria esse lugar. Cria este hábito de orar ao teu Deus. Faça esse devocional. Se puder fazer pela manhã, faça pela manhã. Se puder na hora do almoço, faça na hora do almoço. Se puder à tarde, à tarde. Se puder à noite, à noite. Se puder fazer em todos os períodos, faça esse devocional. A sua vida vai ficar bem mais leve. Os problemas até vão aumentar, viu? Não vou te enganar, mas você vai transpor esses obstáculos com muita mais facilidade. Você vai ser musculoso espiritualmente, igual o nosso irmão Marcos. Vai ser fortão daquele jeito lá espiritualmente falando. Mas para isso é necessário o quê? Joelho no chão, tempo com Deus, tempo da leitura da palavra de Deus. 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 nos finais de semana. Você leu a Bíblia inteira em um ano. Isso é bênção para a tua vida, meu querido. Esta palavra é um manual de vida do homem. Aqui fala como deve ser um pai, aqui fala como deve ser um filho, aqui fala como deve se comportar um patrão, como se deve comportar um colaborador, uma esposa, um esposo.
Aqui fala de vestes modestas, que nós temos que ter modéstia no nosso andar, no nosso caminhar, coisas que os fariseus não tinham. Os fariseus tinham aquelas roupas coloridas naquela época eram caríssimas. A maior parte das pessoas usava uma roupa branca e aquele branco amarelado, encardido, sabe? Que é o que podia pagar. Veste era coisa cara nessa época bíblica, sabe? E aí, meu querido, nós temos que manter essa simplicidade em nosso meio, porque isso chega com bom cheiro diante de Deus. Quando você começar a prosperar, e você que já é próspero, mantenha essa simplicidade, sabe? Não queira ali ficar se sobressaindo ao teu irmão, não. Se você está prosperando é porque Deus está confiando algo na sua mão para o bem da sua família, claro, de você, mas também para a obra de Deus. Amém, meu querido? Entra no teu aposento. Intimidade. Apocalipse 3:20 vai nos dizer o que? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A ceia era intimidade. Jesus pega o pão ali e coloca na boca de Judas. Jesus queria ter intimidade com Judas. E era assim que eles faziam. Eles se serviam um ao outro, demonstrando intimidade. É assim. Fui tomar um sorvete final de semana com a minha gatinha, e só eu e ela. Os meninos estavam lá na mocidade, e aí só eu e minha namoradinha lá, minha esposa querida, que completamos 28 anos de casado, graças a Deus. Eu não sou aquele rapaz do espelho não, tá? Os 28 anos bateu, mas eu não sou aquele lá não. E aí então ela estava com um sorvete lá gostoso, de doce de leite, e o meu era de chocolate. E aí eu peguei, falei, gata, experimenta esse pouquinho aqui, e coloquei na boca dela. E aí ela pegou de doce de leite e colocou na minha boca. É só com a minha esposa que eu vou fazer isso, é intimidade. Já pensou com o marmanjão fazer isso aí? Não pega bem, né? Ficar dividindo a mesma colher ali, tudo, até talvez anti-higiênico. Mas isso é intimidade. É assim que Jesus quer ter conosco, intimidade. Eis que eu estou à porta e bato. Seja sensível à voz do Espírito, à voz de Deus. Eis que eu estou à porta e bato. E olha só a conclusão aqui desse versículo. Ora em oculto. Tem coisas que nós temos que orar até em pensamento. Tem coisas que eu oro até em pensamento. Eu não oro nem uso palavras, porque eu sei que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Eu sei disso. E o inimigo ele fica tentando ali entender a tua oração para já mandar os agentes dele, os demônios dele para atrapalhar a sua oração. Sabe? Então, é necessário isso. É necessário isso, nós termos ali essa intimidade com Deus. E às vezes tem oração que eu não conto nem para mim mesmo, eu só oro no pensamento. Sabe? Isso é estratégia. É a estratégia do discípulo para alcançar. Sabe? E quanto mais você orar, no começo é difícil, dá dor nas pernas, dá dor no joelho, dá dor nas costas, dá canseira, mas aí você vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, Deus vai começar a revelar para você. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É dessa forma que nós criamos intimidade com o nosso Deus. É dessa forma. É assim que nós temos que fazer. Orar ao Pai, buscar ao Senhor com intimidade. E olha aqui, ó, o Pai que vê o oculto te recompensará. Toda oração ela vai ter uma resposta. Eu tenho um caderno de oração aqui que de um lado eu coloco pedidos
Do outro lado eu coloco resposta. É tremendo como Deus responde às nossas orações. É que nós somos uns pidonchos, e aí nós, nessa correria do dia a dia, nós nem paramos para olhar direito as respostas das orações de Deus. Deus sempre responde as nossas orações, não no nosso tempo, no dele. Não no Cronos, que é o nosso tempo. Janeiro, fevereiro, 24 horas, uma semana, mas no Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Amém, meus queridos? Recebe esta palavra. O teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Amém? Vamos lá, vamos para o 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Pois é. Não precisa falar muito aqui, né? Você sabe o que quer dizer vãs repetições, né? Olha aqui, não useis de vãs repetições. O que é uma coisa vã? Uma coisa inútil, né? Aquela coisa martelada, aquela coisa igualzinha, pá. Aí no final das contas a pessoa está falando aqui, está lembrando do time dele lá, está lembrando da novela, de outras coisas. Crente não pode ter nada disso, tá, irmãos? Não pode ficar assistindo novela, não pode ter paixões por time. Quiser assistir um futebolzinho ali, até assiste, mas não fica entrando nessa vibe de brigar, de discutir. Não, nada disso, nada. Isso não é coisa de discípulo, não. Isso não é coisa de servo de Deus, não. Não useis de vãs repetições. Tem pessoas que pensam que por muito falar vai ser ouvido. Não vai. Não vai. Tem que estar com a vida em ordem. Né? Não pode. Eu já vi cada pedido, irmãos. Cada pedido. Pessoas pedindo coisas que estavam fora dos padrões bíblicos. Pedindo casamentos fora de padrões bíblicos. Pedindo para a pessoa desmanchar o casamento dele para casar com ele, irmãos. O casamento é santo, é sacro diante de Deus. Então não adianta pedir coisas que... Por isso que tem que ler a Bíblia. Para saber se é o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus. É por isso. Tá? Eu já vi cada coisa, não posso nem falar aqui. Se eu falar, strike. Não posso nem falar. Mas os irmãos já imaginam já. Né? Então a oração tem que ser uma oração sincera, pura, diante de Deus, sabe? Não pense que por muito falar você vai ser ouvido. Não. Ah, pastor, eu não sei orar. Começa assim. Já começa assim. Olha para Deus e fala assim: Deus, eu não sei orar. Me ajuda a orar, que eu não sei orar. Já está orando. Já começou a sua oração já. Deus, eu não sei como agradar mais a minha esposa. Me mostra o caminho. Deus te ama. Teus cabelos estão contados. Os teus cabelos estão contados. Até você que tem umas entradinhas igual eu assim. Até os que caíram estão contados. Até você que fez implante também está contado os teus cabelos. Você que pintou os cabelos de loiro, estão contados os teus cabelos. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não cai um pardal ao chão sem a permissão de Deus, porque você está temendo. Eu sei por quê. Porque tem orado pouco. Todas as vezes que a fraqueza vem, é porque está faltando oração. Preencha a sua vida com oração, meu irmão. E você vai saber, você vai ver as grandes coisas que Deus fará em sua vida. 8, para nós concluirmos.
É só a introdução, hein? Nós só estamos na introdução dessa série chamada Pai Nosso, que terá 3 vídeos. Esse é o primeiro, que nós denominamos princípios. Vamos lá, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Eu tenho um pastor que eu admiro muito, admiro demais. E ele conta esse testemunho, é público, por isso que eu posso falar aqui. Ele conta até que na oração para ele casar, para Deus enviar a esposa, ele conta até o biotipo da esposa que ele queria. E quem ouve o testemunho dele, talvez não para pensar um detalhe. Que além do biotipo, ele fala algo mais profundo. Ele fala: Senhor, me dá uma mulher que seja mais crente que eu. Nós temos que saber pedir, irmãos. Não, irmãos, se o teu relacionamento, se você é um jovem, está servindo a Deus para valer mesmo, arrumou uma namorada e você está menos crente, tem alguma coisa errada aí. Tem que rever situações. Então, tem alguma coisa errada. Sabe? Temos que juntar os cordões aí, 2 dobras, quando casar, colocar Jesus no casamento, 3 dobras, o cordão de 3 dobras não se rompe. Então, os princípios da oração são esses. Tudo na minha vida é fruto de oração. Tudo. Porque eu descobri isso. Eu descobri que o Senhor sabe a minha necessidade antes de eu pedir. Quando eu era lá do mundo, eu queria namorar umas moças lá e até queria casar. E depois que eu conheci a minha gatinha, eu falei: meu Deus, como o Senhor foi bom comigo. Não estou falando de moça feia, não. Eram moças do mundo até bonitas, sabe? E até davam chance para mim também. Não era amor platônico, não. Mas foi muito bom que não deu certo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado que deu certo com a minha esposa, o amor da minha vida, o presente que Deus me deu. E junto com esse presente, os belos filhos que por sua bondade e graça o Senhor nos deu. Então, queridos, Deus sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. Tudo na minha vida eu faço debaixo de oração. Tudo na minha vida é fruto de oração. As coisas mais simples, para comprar um veículo, para atender um cliente, para dar o melhor para o meu cliente. Meu cliente está me pagando, eu tenho que servir ele da melhor forma possível. Eu tenho que dar o melhor para o meu cliente. Eu tenho que fazer o melhor para ele. Né? Tudo nós temos que ter na nossa vida. Tem pessoas que andam aí, faz negócio, faz isso, faz aquilo, só arruma é o crente de tribulação. Só arruma confusão. E depois falou assim: Deus não gosta de mim, pastor. Deus te ama, é você que não tem juízo. É você que fica aí fazendo as coisas, aí colocando os pés pelas mãos, fazendo as coisas pelos cotovelos. Não, minha querida, não, meu querido. Ora antes, segura essa ansiedade aí. Ansiedade não é coisa moderna, não, tá? Ansiedade é do ser humano. O próprio Pedro fala para os jovens segurar a ansiedade deles. Não sede ansiosos. Jesus também nos orienta a não ter ansiedade por coisa alguma. Então, nós temos que orar e buscar Deus, sabe? Porque o ansioso, ele vai cair num laço aqui. Tem um laço. Quando nós oramos, eu já estou indo para a conclusão já. Quando nós oramos, nós podemos entrar em dois caminhos.
quando nós oramos. 2 caminhos. Nós temos, pode acontecer 2 coisas quando nós oramos. É a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva é fácil de entender, né? A vontade permissiva é eu quero. Aí eu quero. Parece uma criança. Ai, Senhor, eu quero isso, eu quero. Né? E talvez isso não vai ser bom para você. Deus sabe prever o futuro. Deus quer te livrar de algo. Deus quer te livrar de sofrimento. Deus quer te livrar de tristezas lá na frente. Mas você continua, eu quero. E aí Deus então, então vai, toma. Aí depois vem sofrimento, vem choro, vem dor, e ainda quer culpar Deus depois. Ai, Senhor, porque o Senhor permitiu? Porque você queria, eu quero. Você entrou na vontade permissiva de Deus. Essa vontade não é boa. A vontade boa é a vontade absoluta de Deus. Senhor, faça-se a sua vontade. O que o Senhor quer para a minha vida? Com quem o Senhor quer que eu case? Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, eu tenho essa decisão difícil para tomar. O que o Senhor me orienta a fazer? Me dê um sinal. Faz a prova de Gideão. Lembra do vídeo de Gideão? Faz uma oração, um jejum. Pede um sinal para Deus. Esses são os princípios bíblicos da oração. É só uma introdução para o assunto central que virá no próximo vídeo. Vamos aprender com o Mestre. Olha só o Mestre, Jesus, o Deus Filho, aqui nessa terra. Ele orou pelo pão. Ele orava e agradecia ao pão. Você está orando na hora que você vai comer alguma coisa? Na hora do almoço você faz uma oração lá? Você e seu esposo agradece a Deus pelo alimento? Ou está comendo na frente da TV, na frente das séries lá? Oração é algo sagrado. Meu pai já falava, né, que oração, que almoço é algo sagrado. Meu pai dizia isso. Não, almoço é algo sagrado. Meu pai dizia isso aí. Então, queridos, o almoço é algo sagrado. Temos que orar em família ali, almoçar em família, né? Conversarmos ali, fazer as tratativas ali em família, agradecer a Deus pelo alimento, tá bom? Jesus ora por Jerusalém. Jesus chega até a lamentar por Jerusalém. Jesus apresentando ali. Jesus ora por Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Jesus ora pela cruz. Jesus não queria passar pela cruz. Jesus não queria ser ofendido, ser humilhado. Ele não queria receber uma coroa de espinhos na cabeça. Ele não queria que colocasse um manto escarlate nele. Ele não queria levar o açoite romano, que é terrível. E ele ora ao Pai, pedindo que Deus o livre da cruz, mas ele deixa bem claro: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da sua vontade que eu cumpra. Às vezes nós temos que passar momentos difíceis, porque hoje o nosso Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu Satanás. Ele sofreu no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida. Por isso que Ele sofreu. Então, quando Ele passa aquele sofrimento ali,
Ele estava comprando e nos resgatando com um alto preço, que é o seu sangue. A Ele seja a honra, seja a glória e seja o poder, hoje e para sempre. Meu amado, esses são os princípios que nós devemos observar em nossas vidas, princípios bíblicos para nós orarmos. No próximo vídeo nós vamos falar da oração modelo. Senhor Deus, abençoa os meus irmãos, queridos irmãos. Derrama, Senhor, da sua glória, da sua graça e da sua bondade. Abençoa esses servos e servas. Vá adiante deles, Senhor. Prospera, meu Pai, esses queridos irmãos. Que eles tenham, Senhor, a cada dia mais e mais condições e vontade e desejo de orar ao Teu nome e cumprir esses princípios bíblicos aqui listados e extraídos da Tua palavra. Pai Santo, abençoa graciosamente. Eu te peço, eu te agradeço e eu faço em nome de Jesus. Meu querido, se nós não nos vermos mais daqui até segunda-feira, no próximo vídeo, ou nas nuvens com o Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde sempre.